A engenharia civil caracteriza-se por tarefas e desafios que exigem eficiência, precisão e a fórmula certa no momento certo. Olá, o meu nome é Praxiteles e estas são as fórmulas e equações mais importantes para um engenheiro civil. Antes de começar, uma breve nota. As fórmulas aqui apresentadas são, no nosso entender, as mais relevantes para o trabalho diário de engenheiros civis e estudantes. Trata-se de uma seleção subjetiva da nossa equipa. Caso procurem fórmulas que não estejam neste vídeo, mencionem isso nos comentários. Comecemos pelas fórmulas da análise estrutural, essenciais num curso de engenharia civil. Temos aqui o momento ou momento flutor, geralmente indicado pela letra M. O momento é o efeito de uma força que atua sobre um ponto. Resulta da menor distância perpendicular relativamente a esse ponto e da linha efetiva da força. A fórmula é M igual a A vezes F. Tomemos como exemplo uma viga em consola simples. Aqui, o momento flutor a ser absorvido pelo apoio obtém-se a partir da multiplicação da força atuante pela menor distância relativamente ao apoio. Essa distância também é designada de braço de alavanca. Se tivermos uma carga de linha na viga em vez da carga concentrada, temos de calcular a carga concentrada resultante. Podemos calcular facilmente isso para uma carga de linha ao multiplicá-la pelo comprimento aplicado. Assim sendo, para uma viga de vão único típica, o momento máximo do vão é M igual a QL ao quadrado, sobre 8. Esta fórmula é também muito aplicada, devido à frequente utilização de vigas de vão único. Em resumo, podemos então dizer o seguinte. O momento flutor máximo de uma viga de vão único sujeita a uma carga distribuída constante corresponde a M igual a QL ao quadrado, sobre 8 no meio do vão e a FL sobre 4 para uma carga concentrada. No caso de uma viga em consola, o momento máximo ocorre no apoio e é QL ao quadrado sobre 2 para uma carga distribuída e F vezes L para uma carga concentrada na extremidade da consola. Continuamos com as flechas. As flechas são deformações de uma estrutura devido a cargas. Uma viga de um vão deforma-se quando sujeita a uma carga de linha constante, provocando uma deslocação do eixo da viga que origina a chamada linha de flexão. Evidentemente, também existem fórmulas correspondentes para as flechas. Para a nossa viga em consola é WK igual a QL elevado a 4, sobre 8 vezes EI, sendo para a viga de vão único WMID igual a QL elevado a 4, sobre 76,8 vezes EI. Não é necessário memorizar estas fórmulas, contudo, levam-nos ao próximo tema, as secções. As secções estão diretamente relacionadas com as flechas porque as fórmulas contêm dois parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é o módulo de elasticidade, ou módulo E, que é uma propriedade do material. O segundo parâmetro é o momento de inércia I, que é um parâmetro geométrico da área da secção. O momento de inércia indica a resistência da secção à flecha. Juntamente com o módulo de elasticidade, forma a rigidez. A fórmula para o momento de inércia de um retângulo com uma área igual a B vezes H no eixo Y é a seguinte. Y igual a B vezes H elevado a 3, sobre 12 igual a vezes H ao quadrado sobre 12. Por sua vez, no eixo Z, é is igual a H vezes B elevado a 3, sobre 12 igual a vezes B ao quadrado sobre 12. Um aspecto importante. O eixo sobre o qual roda a nossa secção irá definir se é a largura ou a altura ao quadrado sobre 12 que será multiplicada pela superfície. Outro parâmetro de secção muito importante é o módulo de secção S. Enquanto parte essencial da engenharia estrutural, tem como objetivo medir a resistência de uma viga ao desenvolvimento de tensões internas quando carregadas. O módulo de secção é igual ao momento de inércia dividido pela distância perpendicular máxima da borda da secção relativamente ao eixo neutro livre de tensão. No nosso retângulo, a distância máxima ao eixo neutro, ou seja, até ao centro da secção, corresponde a H sobre 2. Isto resulta em SY igual a B vezes H ao quadrado, sobre 6. Para o cálculo de uma secção retangular, é importante terem atenção estas fórmulas para o momento de inércia e para o módulo de secção. Passemos à quarta e última fórmula. A combinação de ações. Para garantir a estabilidade estrutural dos edifícios, os elementos estruturais para o estado limite último, o LS, devem ser considerados no dimensionamento. Dito de uma forma simples, os nossos dimensionamentos devem ter em conta a segurança da estrutura e das pessoas. Por isso, todas as cargas são aumentadas por coeficientes de segurança. Esses coeficientes correspondem a 1,35 para cargas permanentes e a 1,5 para cargas variáveis, resultantes de distribuições estatísticas.
Cargas permanentes são, por exemplo, o peso próprio de um teto, a estrutura de uma laje, entre outros. Uma vez que estas cargas não são muito divergentes, são aumentadas 35%. Por outro lado, as cargas variáveis, por exemplo, paredes de gesso ou mobiliário, podem divergir mais do valor médio da carga em função da utilização e, por isso, são aumentadas 50%. E chegamos à nossa última fórmula. Cargas, D igual a 1,35 vezes GK mais 1,50 vezes QK. Uma sugestão. Tenha sempre em atenção os símbolos da fórmula, que servem para indicar a finalidade. Para finalizar, um breve resumo do que vimos. Aqui o momento flutor e as flechas. E aqui o momento de inércia, o módulo de secção e a combinação de ações. Esta foi a nossa seleção de fórmulas mais importantes para um engenheiro civil. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.